E aí, minha nobre congregação de arquivistas da Grand Line. Aqui é o seu narrador de confiança, com o coração pesado, mas a caneta afiada, pronto para guiar vocês através de uma das mais comoventes e trágicas biografias que o mundo de One Piece já nos ofereceu. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, vamos mergulhar na alma de um gigante, explorando cada ato de sacrifício, cada conspiração sombria e a comovente nobreza de Bartholomew Kuma. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição, apenas a mais pura e detalhada crônica dos fatos, para que possamos compreender a profundidade do homem por trás do monstro. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? A cortina se abre e a gente cai de paraquedas em Baltigo, o QG dos revolucionários. O clima não é de festa, rapaziada. O ar tá pesado, tenso, daquele jeito que você sabe que a conta do cartão de crédito chegou. Um Dendemushi, nosso querido caramujo fone, tá gritando desesperado. É uma chamada do South Blue, e do outro lado da linha, a galera tá pedindo socorro. A coisa por lá desandou, uma tal de revolta Tumi tá botando pra quebrar, e os revolucionários locais estão tomando um vareio, precisando de reforços pra ontem. Aí entra em cena Ivankov, com toda sua pose e extravagância, mas com a voz carregada de uma preocupação real. Ele joga um balde de água fria na esperança da galera, dizendo que é impossível mandar ajuda. As mãos deles já estão ocupadas até o último fio de cabelo postiço cuidando da montanha de feridos que chegou do reino de Goa. A situação é a clássica do cobertor curto. Cobre a cabeça e descobre o pé. Mas então, no meio daquele silêncio pesado, uma voz grave, que parece carregar o peso de 1000 pianos, corta o ar. É ele, Bartholomew Kuma. Nosso gigante quieto, com sua bíblia inseparável na mão, simplesmente afirma que ele pode ir. Ele vai resolver. Ivankov olha pra ele com aquela cara de: "Você tá maluco?" Zrenia dando um puxão de orelha de amigo. Ele diz que Kuma está sendo imprudente, agindo no calor do momento. E aí, Iva-san solta a frase que é a chave para o cofre de tristezas do nosso urso. Ele diz que Kuma se tornou muito mais impulsivo e raivoso desde aquele dia. E que dia foi esse? Ah, meu amigo, é aqui que o queixo da gente cai e o chão se abre. A gente descobre o motivo da nuvem de tempestade eterna que paira sobre Kuma. A razão de sua fúria silenciosa. Ginny, a alma vibrante e esfomeada do exército revolucionário, a garota que trazia luz por onde passava, foi capturada pelo governo mundial. E o destino dela foi o mais podre e cruel que se pode imaginar. Ela foi forçada a se tornar uma das esposas de um daqueles tenryubitos nojentos e asquerosos em Marijoa. Só de digitar isso, o estômago revira. Foi essa tragédia, essa violação, que acendeu um vulcão adormecido dentro de Kuma. Uma fúria que ele carregava como uma âncora no peito. Avançamos 2 longos, torturantes anos. 2 anos de um inferno que a gente mal consegue imaginar para Ginny. E 2 anos de agonia silenciosa para Kuma e seus companheiros. De repente, o Dendemushi toca de novo, como um fantasma do passado. É a voz dela. A voz de Ginny, mas não é a mesma. Está fraca, arrastada, uma sombra daquela energia contagiante. Para o horror absoluto de todos que ouviam, ela conta que ficou doente. Uma doença estranha, que ninguém conhecia. E por causa disso, com a crueldade casual que só eles possuem, os nobres mundiais a descartaram. Jogaram-na fora da Terra Santa como se fosse um objeto quebrado. A ligação, ela sussurra, era apenas para isso. Para se despedir. Nesse momento, Kuma se desfaz. O gigante controlado vira um homem em puro desespero. Ele implora, com uma urgência que rasga a alma da gente, para ela dizer onde está. Ele iria correndo. Não importava a distância, não importava o perigo. Mas Ginny, com suas últimas forças, recusa. Ela não quer que ele a veja naquele estado. Quer que ele se lembre dela como ela era. Mas Kuma não é homem de aceitar um não, quando o coração está em jogo. Ele desliga e sai como um trovão. Havia um único lugar no mundo para onde a alma dela voltaria para descansar. A pequena e humilde capela no reino de Sorbet. O lugar deles. Ele corre. Corre contra o tempo, contra o destino, movido por uma esperança desesperada que lutava contra uma certeza terrível que crescia em seu peito. E quando ele chega, ofegante, o coração martelando na garganta, ele encontra a cena que nenhum homem deveria ter que ver. Ele chegou tarde demais. Ginny se foi. As pessoas da vila, com os olhos marejados, contam a história terrível. A doença dela era bizarra. Quando a pele dela era exposta à luz do sol, ela começava a se cobrir de escamas azuis e endurecia como pedra. E a única razão para ela ter se exposto deliberadamente à luz do sol, queimando o pouco tempo de vida que lhe restava, era para proteger algo. E nos braços dela, ele encontrou a razão. Um pacotinho de vida. Um bebê chorando. Sua filha, Bonnie. Com o mundo desmoronando, Kuma enterra o amor de sua vida e faz um juramento silencioso sobre a terra fresca. Ele cuidaria daquela criança. Ele a protegeria com sua vida. E ele cumpriu. Kuma se transformou no pai mais dedicado do universo. O gigante gentil, que antes esmagava exércitos, agora se atrapalhava para trocar fraldas e aquecer mamadeiras. A pequena Bonnie, uma miniatura de furacão com um apetite de Shichibukai, que com certeza herdou da mãe, rapidamente o adotou como seu pai amado. Ele ainda era um revolucionário. A chama da justiça não se apagara. Mas sua prioridade número 1 agora tinha nome e um sorriso banguela. Mas a felicidade, no mundo de One Piece, parece ser feita de vidro.
Um dia, a tragédia resolveu fazer uma visita de retorno. Kuma é visto pregando tábuas em todas as janelas da igreja, mergulhando a casa numa penumbra perpétua, criando uma fortaleza contra o mundo exterior. O motivo é de esmigalhar o coração. Bonnie, de alguma forma inexplicável, herdou a mesma doença maldita que levou Ginny. O desespero de Kuma voltou com força total. Ele iniciou uma via crucis, levando-a a todos os médicos que conseguia encontrar. Mas a resposta era sempre a mesma. Um balançar de cabeça, um sinto muito. Ninguém sabia como tratar aquela condição bizarra. A decisão que se seguiu foi a mais difícil de sua vida. Ele procurou Dragon e pediu para deixar o exército revolucionário. Ele precisava se dedicar 100% a cuidar de sua filha. E Dragon, mostrando ser um líder que entende que a maior revolução, às vezes, é o amor, aceitou com o coração pesado, prometendo ele mesmo procurar por uma cura. O tempo voa, e Bonnie agora tem 5 aninhos. As crianças da vizinhança, com a crueldade inocente que só as crianças têm, começam a zombar dela por nunca sair. Vampira! Zrenia, eles gritavam. Mas Bonnie, filha de Ginny e criada por Kuma, não era de levar desaforo para casa. Ela era uma mini guerreira e saía na mão com os valentões para mostrar quem mandava. Kuma, com uma paciência de santo, explicava que era perigoso lá fora. Ela então contava com um biquinho triste que eles também zoaram a manchinha de pedra azul que crescia sob seu olho. E Kuma, com o sorriso mais gentil do mundo escondendo um oceano de dor, dizia que aquilo não era uma pedra, era uma joia. Uma joia linda, e que as outras crianças só tinham inveja. O sorriso que Bonnie abria em resposta era o sol particular de Kuma. Num desses momentos mágicos, ele pergunta a ela para onde ela gostaria de viajar quando ficasse boa. E Bonnie, com os olhos brilhando de imaginação infantil, diz que quer ir para as Ilhas do Céu. Porque lá, pertinho do sol, talvez eles pudessem encontrar o guerreiro da libertação, o lendário deus do sol, Nika. Kuma, engolindo um nó na garganta, entra na fantasia. Ele promete que no seu 20º aniversário, eles irão para o céu. E no 19º, para a Ilha dos Homens Peixe. Um futuro de aventuras. Um futuro que ele rezava a todos os deuses para que ela pudesse ter. Pausa dramática aqui, porque a realidade voltou com uma marreta. Kuma encontra um médico que finalmente dá um nome à doença. Escamas de Safira. E o prognóstico é uma sentença de morte. É incurável. E pior, mesmo protegida da luz do sol e da lua, a doença continuaria a avançar. Ela provavelmente não passaria dos 10 anos de idade. O coração de Kuma não se partiu. Virou pó. Enquanto ele processa essa informação devastadora, o destino prega sua peça mais cruel. Bonnie revela que ouviu a conversa. Kuma, tentando proteger o que restava da inocência dela, confirma que a condição dela vai continuar, até ela completar 10 anos. E aqui, o cérebro de uma criança de 5 anos, desesperado por boas notícias, faz a sua mágica. Bonnie interpreta a frase da única maneira que uma criança esperançosa poderia. Ela entende que quando fizer 10 anos, a doença vai acabar. Ela vai ser curada. 1 ano se passa. 1 ano em que Kuma vive nessa bolha de amor e mentira, fazendo de cada dia o melhor dia da vida de Bonnie. Mas como se o drama pessoal dele já não fosse o suficiente para uma vida inteira, o mundo lá fora decide que ele não sofreu o bastante. Ele recebe a notícia de que o rei Bekori, aquele tirano maluco, um pesadelo reciclado, voltou para o reino de Sorbet. E ele voltou pior, completamente insano, com um plano que parece saído de um manual do vilão mais genérico e cruel possível. Queimar os fracos e idosos do reino em suas próprias casas. Nossa jornada começa em meio a um inferno de chamas no reino de Sorbet. O cenário era de um apocalipse deliberado, orquestrado pelo próprio rei, Bekori. Com o objetivo de purificar sua nação, eliminando os cidadãos mais velhos e doentes, ele buscava ganhar o favor dos dragões celestiais. Um ato de crueldade tão extremo que desafiava a compreensão. Enquanto o fogo consumia lares e vidas, um gigante se movia contra a maré de pânico. Kuma, com seu corpo imenso e coração ainda maior, corria de casa em casa, salvando quantas almas podia, ignorando os gritos de seus compatriotas que temiam por sua própria vida. De seu castelo, Bekori observava a destruição com um distanciamento arrepiante, confessando que sua inspiração veio de um reino no East Blue que realizou um ato similar de limpeza social. Com a frieza de um estrategista do mal, ele articulou sua filosofia. Para um reino prosperar e se tornar poderoso, alguém precisa estar disposto a fazer o trabalho do diabo. Suas palavras foram recebidas com protestos e indignação pelo povo, mas ele os descartou como mentes pequenas, incapazes de ver a visão maior, e ordenou a execução dos dissidentes. Foi nesse momento de desespero absoluto que Kuma chegou ao castelo. Ele não era mais o pregador gentil, era uma força da natureza, uma personificação da fúria justa. Ignorando as advertências de Bekori sobre as terríveis consequências de desafiar um rei com o respaldo do governo mundial, Kuma, com um único e devastador ataque, reduziu o castelo a escombros. Aquele ato de desafio, aquela noite de fogo e fúria, ficaria gravada na história como a revolução de um homem só de Sorbet. A notícia viajou rápido. Na terra sagrada de Marijoa, o Gorosei Jai Garcia Saturn foi informado da mudança de regime. Sorbet tinha um novo rei, e para surpresa de todos, era o próprio Kuma. O povo, em um ato de desespero e gratidão, o aclamou como seu salvador e monarca. Kuma, relutantemente, aceitou o título, mas apenas de nome. A verdadeira administração do reino foi entregue ao rei anterior a Bekori, o amado rei Bulldog. Kuma, o rei que nunca quis reinar,
retornou ao seu humilde papel na igreja, usando seus poderes para aliviar a dor dos idosos, um soberano que preferia servir a ser servido. Uma paz frágil se instalou em Sorbet. A vida continuava, e a pequena Bonnie crescia. Um dia, a tranquilidade foi quebrada por uma visão surreal. Bonnie, que deveria ter apenas 10 anos, foi vista correndo pelo vilarejo com a aparência de uma jovem mulher. Questionada, ela explicou com a inocência de uma criança que estava tentando ficar mais forte para poder velejar com seu pai, sem entender a natureza de sua própria transformação. O choque de se ver no espelho foi o suficiente para fazê-la reverter a sua forma infantil. Foi o pescador Gyogyo quem conectou os pontos. Bonnie havia, sem saber, comido uma Akuma no Mi, a Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Enquanto Bonnie tentava, desajeitadamente, dominar seus novos e instáveis poderes, uma visita solene interrompeu a rotina. O rei Bulldog chegou à igreja, acompanhado por sua mãe, a rainha viúva Connie. A confusão inicial de Gyogyo, que confundiu a idosa rainha com uma transformação bem-sucedida de Bonnie, logo deu lugar a uma tensão grave. Bulldog trazia más notícias. Bekori, o tirano deposto, estava planejando seu retorno. Ele estava orquestrando uma campanha de difamação, espalhando propaganda que pintava Kuma como um demônio, um usurpador que tomou o trono à força e incendiou o próprio país. Apesar da indignação do povo de Sorbet, a ameaça era real. Bulldog alertou que Bekori ainda contava com o apoio do governo mundial e que, inevitavelmente, tentaria uma reconquista militar. O povo implorou a Kuma que os protegesse. E Kuma, com o peso do mundo em seus ombros, fez uma promessa. Ele lutaria. Ele os protegeria. Mesmo que isso significasse se tornar um inimigo do mundo, ser marcado como um criminoso e ser forçado a abandonar a terra que amava. Com essa decisão irrevogável, ele fez um último pedido a Bulldog: que ele assumisse oficialmente o trono de Sorbet, e mais importante, que cuidasse de Bonnie como se fosse sua própria filha. Com as promessas seladas, Kuma se despediu de sua amada filha, um adeus que ele esperava ser temporário. A ameaça de Bekori se concretizou. Ele retornou com uma frota de navios da marinha, pronto para esmagar a rebelião. Mas ele subestimou a determinação de um pai. Kuma, sozinho, enfrentou a armada e a aniquilou. A partir daquele dia, ele se tornou oficialmente um pirata, uma lenda cujo poder e recompensa cresciam a cada ato de desafio. Ele zarpou para os mares, mas sua jornada não era por fama ou fortuna. Era uma peregrinação desesperada. Ele viajou pelo mundo, buscando uma cura para a doença fatal de Bonnie. Sua jornada o levou a lugares exóticos e perigosos, muitos dos quais se tornariam, anos depois, os locais de treinamento dos chapéus de palha. O conhecimento botânico do reino de Torino, a escuridão da ilha Kuraigana, a genialidade mecânica da ilha Karakuri, a ciência celestial de Uateria e a biodiversidade voraz do arquipélago Boin. Em cada parada, ele buscava, pesquisava, mas a cura para sua filha permanecia fora de seu alcance. Em suas andanças, ele reencontrou o exército revolucionário. O reencontro com Dragon foi o de velhos camaradas. Belobete, vendo o lendário oficial, pediu sua bênção para assumir o comando do Exército do Leste, uma posição que Dragon, por respeito, havia mantido vaga para Kuma. Com sua gentileza característica, ele concedeu. Dragon atualizou-o sobre o progresso de Sabo e Koala, expressando o desejo de que Kuma pudesse retornar à causa um dia. Foi então que Dragon lhe deu a informação que mudaria tudo. O Dr. Vegapunk, o maior cérebro do mundo, havia sido forçado a evacuar seu laboratório principal em Punk Hazard, devido às ações de Caesar Clown. Isso criava uma janela de oportunidade única. A segurança ao redor de Vegapunk estaria teoricamente mais fraca. Uma centelha de esperança, a primeira em muito tempo, acendeu-se no coração de Kuma. Ele agradeceu a Dragon e partiu imediatamente guiado pelos ventos do destino. Após uma breve e emocionante reunião com Bonnie, que havia se tornado uma jovem lutadora em sua ausência, Kuma a levou para Egghead, o novo lar de Vegapunk. Lá, o cientista lhes deu a notícia que parecia um milagre. Ele podia curar a doença de Bonnie. A técnica era experimental e nunca antes utilizada. Um transplante de células-tronco. A esperança era real. Durante os exames de compatibilidade, Vegapunk fez uma descoberta que o deixou em êxtase científico. Kuma pertencia à lendária raça dos Buccaneers. Vendo nele o espécime perfeito, o cientista fez uma proposta, um pacto com implicações monumentais. Ele curaria Bonnie, mas o preço seria o próprio Kuma. Ele seria o modelo, o molde original para um exército de clones super-soldados que Vegapunk estava criando. Kuma, um pai disposto a qualquer coisa, aceitou sem hesitar, mas com uma condição. Qual seria o propósito desses clones? Vegapunk, com o brilho de um idealista em seus olhos, descreveu seu sonho. Seriam soldados com corpos quase indestrutíveis, capazes de subjugar piratas e tiranos, criados para proteger os inocentes e os desamparados. A visão de Vegapunk ressoou profundamente com o desejo de Kuma de proteger os fracos. Ele concordou com o acordo, mesmo sabendo que Dragon desaprovaria veementemente, pois a vida de Bonnie era a única coisa que importava. Comovido pela abnegação de Kuma, Vegapunk o chamou de santo. Kuma humildemente o corrigiu, dizendo que era apenas um pacifista. A palavra inspirou Vegapunk, que batizou seu projeto em homenagem ao nobre gigante. Eles seriam os pacifistas. Mas a história, como sempre, tem uma camada mais sombria. Na Terra Sagrada, o Gorosei Saturn observava o progresso do projeto com um olhar frio e pragmático. A visão idealista de Vegapunk era para ele uma tolice ingênua. Protetores? Inocentes? Para Saturn, os pacifistas eram armas. E a única medida de uma arma é sua letalidade.
O sonho de Vegapunk de criar um exército para a paz era, aos olhos de Saturno, um desperdício de potencial. Com um sorriso sutil e sinistro, ele reflete que tem seus próprios planos para o projeto. Planos que certamente distorceriam o nobre sacrifício de Kuma, transformando seus clones da paz em instrumentos de tirania e genocídio. O pacto de Kuma para salvar sua filha estava sendo corrompido antes mesmo de ser concluído, e a tragédia do gentil gigante estava prestes a entrar em seu capítulo mais sombrio. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.